Você se prepara para a tempestade, mas não consegue controlá-la. É angustiante. Em águas tranquilas, é fácil acreditar que você é o dono do seu destino, sabe? Eu sei como é, já encarei isso antes, venha o que vier. Mas a tempestade no mar é poderosa. Cada tentativa inútil de assumir o controle vai aos poucos dando lugar ao desespero, à exaustão e ao medo. Para acalmar a tempestade, eu teria de ser Deus. Onipotente, onipresente, onisciente. E eu não sou nenhuma dessas coisas. Mas Jesus é. E se eu somente deixasse Ele ser Deus? E eu simplesmente confiar. Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre a parte 2 do texto que lemos alguns dias atrás, de Mateus, capítulo 14, verso 22. Se você não encontrou o vídeo ainda, procure nas redes sociais, no YouTube, Pastor Marcos Betesda Oficial, e no Instagram, Papo Real. É só você entrar e acessar. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês acerca de algumas curiosidades de Pedro. É verdade, sabe por quê? Porque, perceba, eu vejo que a maioria dos pastores, pregadores, comentaristas, estudiosos, eles dão uma conotação tanto quanto deturpada da história de Pedro. Porque dizem assim, eu cresci ouvindo isso, que Pedro, ele afundou nas águas, submergiu nas águas. E não é verdade. Quando você vai ler o texto, lá no capítulo 14, verso 30, vai dizer que Pedro começou a afundar. É muito diferente de ter afundado. Começar a fazer algo não significa ter concluído. Por exemplo, você quase caiu, mas não caiu. Você quase desistiu, mas não desistiu. Você quase parou, mas não parou. É bem diferente daqueles que pararam, desistiram, caíram. E a Bíblia diz, se sermos justos, a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. E percebe que tem algo maravilhoso nesse texto. Porque o verso 31 do capítulo 14 vai dizer que Jesus imediatamente lhe estendeu a mão. Quando eu vou ler a história do cego de Jericó, o cego Bartimeu, você conhece a história? A Bíblia diz que o cego Bartimeu clamou em grande voz, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E clamou, e a Bíblia diz que Cristo para atendê-lo. Mas percebe que Bartimeu precisou falar por algumas vezes, no mínimo 3 vezes em alta voz. Mas Pedro não. Quando Pedro ele vai clamar ao Senhor, Senhor, socorre-me, diz a Bíblia no verso 31, que imediatamente, eu quero repetir para você isso, imediatamente Jesus lhe estendeu as mãos. Querido, entenda isso hoje. A tempestade da sua vida pode estar difícil. Os ventos contrários, as ondas estão solapando a sua embarcação. Os medos são terríveis ao ponto de você vislumbrar fantasmas. Mas o lugar mais seguro para você estar é pertinho de Jesus. É pertinho do Mestre. Pastor, mas está no meio da tempestade. Sim, Jesus caminhava sobre as ondas. Aquilo que os discípulos mais tinham medo, que eram as ondas que estavam submergindo a embarcação, Jesus caminhava por cima. Então perceba, qual é o lugar mais seguro para estar, Marcos? É pertinho de Jesus. E percebe uma coisa linda. Quando Pedro grita, Jesus lhe estende a mão e diz algo maravilhoso. Diz, homem de pouca fé.
Quando Cristo fala isso, Cristo está nos dando proporção, pouco e muito. E quando eu percebo, para mim, todos os dias que foi uma dura, foi uma carraspana, né? Foi uma palavra de confronto, eu não vejo assim. Na verdade, eu vejo o maior elogio da terra. Porque quando Cristo fala, Pedro, homem de pouca fé, pouco em relação a quem? Na verdade, quantas pessoas andaram sobre as águas? Jesus e Pedro. Os 11 estavam na embarcação morrendo de medo. Então parece que eu percebo assim, quando Jesus disse, Pedro, homem de pouca fé. Vou lhe dar um exemplo, eu vou ilustrar essa história para você. Imagina você e mais 100 pessoas em um recipiente, em um lugar que cabe no máximo 50. Então 100 pessoas é uma superlotação, está lotadíssimo. Agora imagina você com 100 pessoas, aonde cabe apenas 50, está super lotado, está cheio, é muita gente, não é verdade? Agora pega essas 100 pessoas e põe essas mesmas 100 pessoas em um ginásio de esportes, que cabe aí 1000 pessoas. Seria muita ou seria pouca gente? Com certeza, pouca gente. Então percebe, Jesus está dando uma proporção de quantidade. Então, quando eu coloco 100 pessoas, onde só cabe 50, é muita gente. Quando eu ponho a 100, onde cabe muitas, mais de 1000, é pouca gente. Quando Pedro falou assim, quando Jesus falou, Pedro, homem de pouca fé. Eu acho que Jesus olhou para a embarcação, é uma conjectura, amigo. Eu acho que ele olhou para a embarcação e disse, Pedro, para aqueles 11 que ali estão, você tem muita fé. Mas para comigo, você é homem de pouca fé. Pouca fé em relação à minha fé, Pedro. Então Pedro foi um homem que teve uma fé comparada à fé de Jesus Cristo. É muita fé. Por que eu sei? Porque Pedro, se você não percebeu a história, ele não afundou, ele quase afundou. E a história diz que ambos voltaram juntos para a embarcação. Pedro ele foi, no meio do caminho ele titubeou pelos ventos e as ondas, mas Jesus deu-lhe as mãos e ambos voltaram juntos caminhando sobre as águas. Porque o lugar mais seguro é com Jesus. E a fé de Pedro foi uma fé surpreendente, porque a fé que lhe fez voltar em firmes passos com Jesus. E o lindo é que quando Jesus chegou na embarcação, a tempestade parou. Sabe o que falta para você? Para terminar a sua tempestade hoje? Pastor, eu estou obedecendo a Deus, sim, eu sei, eles também obedeceram. Eles também obedecem, no meio da obediência veio a tempestade. Mas quando Jesus chegou com eles, a tempestade parou. Hoje, Jesus está entrando na sua embarcação, para que a sua tempestade pare. Não foi necessário clamar, Jesus não precisou orar, não precisou repreender o vento, como em outras tempestades. Bastou a presença dele na embarcação e a tempestade cessou. Basta Jesus entrar na sua embarcação e a sua tempestade vai cessar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Deus te abençoe fortemente. Boas festas. Está chegando o final do ano. Boas festas com Jesus. Lembrando sempre, que todo dezembro chega o Papai Noel. Não é verdade? Mas ele vai embora dia 25. Mas nosso Papai do Céu, ele está janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ele não vai embora. Fique mais com o Papai do Céu do que com o Papai Noel. Porque Papai Noel tem data para chegar e para ir embora. Agora o nosso Pai do Céu, ele é eterno. Ele estará convosco todos os dias até a consumação do século. Deus te abençoe. Até mais. Esse é mais um Papo Real. Até mais. O próximo vídeo já está chegando. Aguenta lá. Se inscreve, curte, compartilha. Deus te abençoe.